Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Hoje dia 3 de novembro, dia seguinte da vitória do Vascão lá na Arena Pantanal, né? Cuiabá 0, Vasco 2. Gols de Peck e de Orediano. Várias notícias aqui, várias informações, opiniões no meu vídeo. Mas eu não posso já te falar agora especificamente sobre a partida, né? O que aconteceu nela, né? E não obstante o resultado favorável, né? Quem viu o jogo, né? Analisando, observando, entende que está muito ruim, está muito fraco ainda o Vasco, né? Ele entrou ontem com uma escalação Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, né? E aí Payet, Peck e Sebastião, né? Perdão, Eric Marcos, Sebastião e Peck. Eu sempre pedi aqui o Sebastião, quando fosse jogar, mais fixo, né? Inclusive ele faz a função do Verratti. E o Verratti é nosso titular, ele é reserva. E quando entra, ele entra fazendo o segundo homem de ataque, saindo um pouco mais da área, né? Não é a dele. Ou se é a dele, no Vasco ele não tá provando que é a dele. Porque não se apresenta bem dessa forma. Ontem, era para ele ter jogado bem mais fixo, né? Mas ele saiu algumas vezes, saiu bastante vezes da área, vinha para cá, vinha para lá. E quando você sai da área, tendo Eric Marcos na frente, tendo o Peck, quem está na área? Ninguém. Então o Vasco ficava um jogo mais menos de alguém fixo lá na área, rolando bola, tocando bola, né? O Vasco tocava as bolas, não penetrava. O Vasco não tem jogada por dentro, infiltração, tabela, não tem. O Vasco joga com jogadores espetados, né? Um meio de campo vazio. A bola não passa pelo meio de campo. A bola ela passa muitas vezes da zaga direto para o ataque. O Ramon Dias insiste com 4-3-3 dessa forma, né? Jogadores espetados. E a gente não trabalha a bola pelo meio. Quando trabalha são 2, 3 toques, já está na ponta, né? E aí dificulta, porque os caras preenchem as pontas, a gente não tem jogada pelo meio, não tem jogadores chegando pelo meio, e fica só lá uma cabeçadinha de gente tentando dar cabeçada para a área, para o gol, como a gente fez ontem, muito chuveiro sem ter o Verratti lá. O Sebastião joga melhor fixo, mas não é o cara que você vai jogar a bola aérea para ele para fazer de cabeça, não é, né? Então o Vasco jogava muito mal. Na verdade, todo o primeiro tempo do Vasco, nesses últimos 5 jogos aí, são péssimos, né? Parece que o Vasco não joga no primeiro tempo, ele deixa para jogar no segundo, né? E mesmo assim, no segundo não joga, né? O Vasco lotou lá a Arena Pantanal, né? Lotou o seu lado, né? À disposição para sua torcida. E o off-Rio, que a gente chama, né? Queria o Vasco mais para cima, né? Propondo o jogo e tal, mesmo sabendo que era a casa do Cuiabá e que o Cuiabá não está tão ruim quanto o Vasco, mas também não joga bem, é um time fraco, que está lá, ali, 40 pontos, está ali, salvo engano, 38, 42, não vou lembrar agora, mas é um time fraco, né? E o Vasco lá, a torcida tentando empurrar, e o Vasco espetava as bolas nas pontas, não tinha infiltração, não tinha ultrapassagem, né? A gente não vê jogador ultrapassando, a gente não vê um ponta pegando a bola lateral ultrapassando e vice-versa, não vê isso, né? E jogamos muito pela lateral esquerda, pouco jogamos pelo lado direito, com Peck e Paulo Henrique, não jogamos por aqui, era só lá, Piton, Eric Marcos, e o Eric Marcos é um jogador de 1 contra 1, então o Vasco pegava a bola, partia para cima, mas o Cuiabá estava fechadinho, porque o Vasco não tem transição ofensiva rápida, né? Quando a gente saía com a bola, o Cuiabá estava recomposto. E o forte do Eric Marcos é no 1 contra 1, na velocidade, né? E a gente estaria bem se tivesse Rossi pela direita e
Eric Marcos pela esquerda, né? Que, na meu ver, o Rossi é melhor que o Peck. E o Eric Marcos é melhor que qualquer um que joga pela esquerda, né? A não ser quando ele bota o Marlon para jogar mais fechado, fazer ali um losango, né? Esse é outro esquema. Então o Vasco com linha baixa, linha média, linha baixa, linha média, linha baixa e sem transição ofensiva. Pensa comigo. Se eu jogo recuado, quando eu pego a bola não sai com velocidade, o que adianta a linha média e a linha baixa? Nada. A linha baixa e a linha média você tem que ter velocidade quando recupera a bola. E o Vasco não teve o primeiro tempo todo. Então fica difícil a gente pensar num resultado bom. A gente não criou nada no primeiro tempo, né? No segundo tempo houve as alterações, né? De praxe, botou o Payet, blá blá blá. O Praxedes, por exemplo, a galera critica, né? Mas ele é o único que chuta. É um dos poucos jogadores do Vasco, ou o único jogador do Vasco que chuta. Ninguém chuta, só o Praxedes. O Vasco tem que botar uma enquete, não chuta Payet, chutem todos vocês, que ninguém chuta. Maicon logo no comecinho errou numa saída de bola, quase levamos um gol ali, mas depois tomou conta do jogo, junto com o Medel. Muito bem, Zé Gabriel também. Zé Gabriel tentou sair algumas vezes, né? No segundo tempo deu um chapéu, mas errou o arremate. A gente não joga também de forma agrupada, é um bando. Bando não, que bando tem organização, né? Já falei aqui outras vezes, né? Um bando. Um bando tem, um abre a porta do carro, o outro vai com a arma no punho, apontando a arma, o outro pega a bolsa, aí saem correndo. São organizados. O Vasco não é organizado. O Vasco, repito aqui, pega a bola, espeta nas pontas e não tem agrupamento. Aí ficam 2 aqui contra 4 de um lado, o outro pedaço isolado, o meio de campo não chega para balançar aqui, e a gente não tem jogada por dentro, e a gente não tem compactação. O Vasco não está compactado. O meio de campo é um vazio só, né? Paulinho e Praxedes, ataque e defesa, né? Toda hora que eles vão conseguir atacar e defender, né? Vamos ter que fazer essa saída lá com qualidade no meio, já com os jogadores da frente. Então ficou difícil o primeiro tempo. E o segundo tempo, o Vasco, como sempre, não jogou bem também, né? Achamos um gol, o VAR queria dar impedimento, ficou lá 5 minutos caçando uma forma de dar impedimento, e depois o segundo gol lá do Orelhano, que fechou o caixão do Cuiabá. Se eles têm o Hendrick, né? Que brincando com o Palmeiras, a gente tem o Orelhano. Foram gols até mais ou menos parecidos. O Hendrick correu mais com a bola, veio mais de trás, mas o Orelhano pegou a bola também um pouquinho longe da área, se desvencilhou de 2, 3, preparou o corpo, ajeitou o corpo, olhou para o goleiro, chutou na canhota, de canhota no lado esquerdo do goleiro. Foi um gol, não foi um gol de sorte, foi um gol de qualidade. Por isso, cuidem do Orelhano como vocês não cuidaram do Conca, como vocês não cuidaram do Cano, entendeu? O Conca arrebentou no Fluminense, jogou um pouco no Vasco, mas arrebentou no Fluminense. Por quê? Não demos chances ao Conca lá atrás crescer, né? E agora, já vi times falando aí de Orelhano, né? Até um dirigente do Flamengo falou, Orelhano, não sei o quê, blá blá blá. Se o Vasco não cair para a segunda divisão, esse gol já paga 26 milhões que o Vasco pagou nele. Brincadeira, gente. Então o Vasco tem que jogar mais agrupado, e não joga agrupado, né? E o Vasco sofre com a arbitragem. O Davidson ontem fez cera, simulou pênalti, simulou falta, não levou amarelo por isso, né? E fica aqui a reclamação, o Davidson, você falou que é Vasco. Ontem você estava querendo acabar com o Vasco, né? Imagina se você fosse Vasco realmente, não é isso? Não ganhamos uma segunda dividida, uma segunda bola, não ganhávamos a dividida, né? Era complicado. Eu queria falar umas outras coisas sem ser de tática, de técnica, de jogo em si, para falar, para não tomar muito aqui do vídeo, né? Para falar algumas coisas. Faltam agora 7 jogos, né? 7 jogos para todo mundo.
tudo à exceção de Cruzeiro, que tem um jogo a menos, à exceção do Botafogo, que tem um jogo a menos, Fortaleza também tem 2 jogos a menos, eu acho, inclusive acho que é um com o Botafogo e um com o Cruzeiro. Esses 7 jogos aí, a gente estava a gente estava com 30, era um cálculo para fazer 12 pontos, né? Então agora nós temos 34, vou ter que subir a calculadora aqui. Nós temos agora 34 em 21 possíveis, né? Com 21 possíveis, 55. Eu não preciso fazer... eu preciso fazer 43 pontos. 34 menos 43 dá 9. 9 são 3 vitórias em 7 jogos. Eu preciso fazer mais 3 vitórias, 9 pontos em 7 jogos. 34 com 43. Ah, talvez, tá bom. 4 vitórias em 7 jogos. 4 vitórias em 7 jogos. Já falei aqui em outros vídeos dos jogos que faltam pro Vasco. Botafogo é um deles. Tem que ganhar. Tá desestabilizado. Vai vir jogar contra o Vasco em São Januário com 4 jogadores titulares que não vão jogar. Sem 4 titulares. Então a gente tem que aí ganhar esse jogo, né? E depois aí ir barganhando. Jogo a jogo, né? Bragantino em casa, por exemplo, não é um jogo difícil de ganhar. Tem que ter disposição, tem que ter raça. Tem que armar um esquema para isso, né? Então continuar nessa toada aí. Não desistir. Rossi volta agora. Marlon volta. Verratti volta. Arrumar o esquema. Nós temos um zagueiro reserva que é o Léo, né? Agora o Michael ganhou a titularidade. Para o Ramon, não estou aqui tecendo meu comentário, para o Ramon o Michael é o titular, Léo é reserva. O Piton tem o Jefferson, não sei porque às vezes nem escalado é para se ficar no banco. Paulo Henrique é o titular. Gabriel Dias aí ontem estava no banco ou estava por ali, é uma possibilidade, né? Temos o Barros que vem entrando. Paulinho Prachete, né? O Marlon voltando. Verratti volta, Sebastião passa a ser uma possibilidade, né? Rossi, como eu já falei, Peck. E é isso aí. Cada jogo agora é uma história diferente. Primeiro agora é o Botafogo, segunda-feira. Nós temos para descansar hoje, sexta. Treinar sábado, domingo e jogar segunda-feira contra o Botafogo na nossa casa, em São Januário. Lotar lá. Eu não lembro o que o Botafogo fez com a gente do Engenhão, se foi 6-6. Se foi 6-6, reciprocidade, né? 6-6 para os caras e ganhar. Agora só digo mais uma coisa aqui antes de fechar esse vídeo, né? O Flamengo entregou o jogo para o Santos. Que feio, Flamengo. E o Fluminense, ao invés de botar um mistão, botou só reservas. Que feio, Fluminense. Essa situação de Flamengo e Fluminense quererem o Vasco na segunda divisão é para enfraquecer a possibilidade do Vasco chegar forte no Maracanã na licitação. A possibilidade do Vasco ganhar o Maracanã através de licitação, né, com seus parceiros, para o Flamengo e o Fluminense ficam mais fragilizadas a possibilidade fica mais fragilizada se o Vasco cair para a segunda divisão. E é isso que eles estão fazendo aí, né? Até soltei nos meus vídeos aí, né? Somos adversários, não inimigos, mas Fluminense e Flamengo exacerbam isso, né? Eles parece que são inimigos mortais do Vasco. Fica aqui a dica para o Vasco fazer o trabalho dele sozinho, não se fiar em ninguém. O Vasco tem que fazer o seu papel sozinho para ganhar aí 3 em 7 ou 4 em 7 para ficar tranquilo, porque aí nós temos 34, com 12, 46, com 46 ninguém cai, ok? Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.